A cadeira de metal estava gelada e desconfortável, pressionando minhas costas enquanto eu tentava encontrar uma posição minimamente aceitável naquele canto esquecido do salão. Mesa 27. Eu contei 2 vezes para garantir que não tinha lido. Errado. 27 mesas para talvez 200 convidados. E mesmo assim, conseguiram me enterrar atrás de um biombo decorativo, estrategicamente posicionado ao lado da entrada da cozinha. A cada 2 minutos, um garçom esbarrava em mim, equilibrando bandejas com copos que nunca chegavam até minha mesa. Não foi difícil entender o recado. Meu convite havia chegado dias antes por mensagem de texto. Uma linha seca do meu pai. O casamento é sábado, às 19 horas. Se quiser aparecer, fique à vontade. Nenhum, vai ser bom te ver. Nenhum, convite bonito daqueles impressos em papel perolado com laços e caligrafia cursiva. Nada. Apenas uma mensagem que dizia mais do que qualquer discurso. Você pode vir, mas ninguém vai sentir sua falta se não vier. Esse tipo de tratamento não era novidade. Era um padrão. Um jogo cruel e silencioso que vinha sendo jogado há anos, desde que Cláudia, minha madrasta, entrou na vida da nossa família. Desde então, fui sendo empurrada para fora aos poucos, como uma peça deslocada num quebra-cabeça que não encaixa mais. Na minha mesa, haviam sido despejados alguns primos distantes que eu nunca tinha visto na vida, e um casal de idosos claramente entediado, que olhava para o relógio como se estivesse contando os minutos até poder ir embora. Tentamos puxar conversa, por educação, não por interesse, mas as palavras morriam rápido, sufocadas pelo som das risadas altas que vinham das mesas principais. Lá, no centro das atenções, Cláudia reinava. O vestido prateado dela reluzia sob as luzes do salão, como se ela fosse uma estrela de novela. Seus cabelos estavam presos num coque perfeito. Os gestos teatrais enchiam o ar. Ela não olhou uma única vez para mim. Fingiu que eu não existia, e fazia isso tão bem que às vezes eu mesma acreditava. Minha irmã, Emma, a noiva do dia, passou por nosso canto 3 vezes durante o coquetel. O vestido branco dela a arrastava pelo chão, como se flutuasse. O sorriso no rosto era puro, iluminado e genuíno. E isso, mais do que o desprezo silencioso, foi o que mais doeu. Ela parecia feliz, completamente feliz. Como se nada estivesse faltando. Como se eu nunca tivesse existido. A coordenadora do casamento era uma mulher magra, de postura rígida e olhar clínico, com uma prancheta grudada à mão como se fosse uma extensão do próprio braço. Ela ficava me lançando aqueles olhares incômodos que misturavam pena com constrangimento. Ela sabia exatamente o que significava alguém estar alocada na mesa 27, perto da cozinha, escondida atrás de um biombo. Era a mesa dos que estão ali apenas por obrigação, não por pertencimento. Mais cedo, criei coragem e perguntei se aquele lugar realmente era meu. Ela olhou nervosa para os papéis e murmurou uma justificativa vaga sobre preferências da família. O tom usado dizia tudo. Preferência da família, claro. Era código para a preferência da Cláudia. E a única coisa que Cláudia preferia, consistentemente, era a minha ausência. Essa mulher passou os últimos 15 anos reescrevendo as regras da casa. Primeiro vieram os domingos. Os convites para almoços foram ficando cada vez mais raros até cessarem por completo. Depois foram os natais íntimos, que convenientemente nunca me incluíam. As férias em família? Sempre agendadas para datas em que eu tinha prova final ou estágio obrigatório. Coincidência demais. Ela me apagava pouco a pouco, como quem apaga um nome de um diário velho com borracha dura. Enquanto empurrava um copo de vinho barato pela mão, observava o teatro que acontecia nas mesas principais. O vinho bom, o francês, já tinha acabado antes mesmo da nossa mesa ser servida. Claro. Meu pai, lá no centro, estava de smoking, desconfortável, suando sob o colarinho apertado. Ele parecia mais velho. Não apenas envelhecido, mas cansado, derrotado. Havia mais cabelos brancos em sua cabeça, mais linhas ao redor dos olhos. Por um breve instante, nossos olhares se cruzaram.
E como sempre, ele desviou rápido, como se encarar minha presença pudesse arruinar a delicada mentira que ele ajudou a construir. Era sempre assim. Me reconhecer só o suficiente para não ser oficialmente acusado de abandono, mas nunca o bastante para realmente me integrar. Fiquei me perguntando naquele instante se ele ainda se lembrava. De nós dois. Antes de tudo. Antes da Cláudia. Dos domingos no parque, dos filmes assistidos no sofá com pipoca ruim, das noites em que eu só conseguia dormir depois de um abraço dele. Será que aquilo ainda existia em algum canto da memória dele? Ou será que ele tinha enterrado tudo sob camadas de conveniência e silêncio? O jantar demorou a começar. O fotógrafo, aparentemente contratado para registrar até o movimento dos talheres, queria mais ângulos, mais poses, mais imagens espontâneas. Enquanto isso, minha fome e meu constrangimento cresciam lado a lado. Quando finalmente serviram nossa mesa, uma eternidade depois das principais, a comida. Estava morna, quase fria, e o pão, uma pedra disfarçada em tecido branco. Mexi no prato com o garfo, empurrando o feijão verde como se isso pudesse calar a sensação de deslocamento que latejava dentro de mim. Não era só comida ruim. Era simbólico. Era sempre assim. O resto. As sobras. O que ninguém mais queria. Eu pensava em todos os outros jantares aos quais nunca fui chamada. Todos os aniversários esquecidos. Os natais onde meu lugar à mesa virava um a menos, sem que ninguém comentasse. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia um desencontro de datas. Um convite que se perdeu no correio, mesmo na era dos e-mails e redes sociais. O casal sentado ao meu lado já havia desistido de qualquer tentativa de amenizar o clima. Comiam em silêncio, olhos fixos nos próprios pratos, evitando até o contato visual. Nem eles conseguiam disfarçar o desconforto que minha presença causava. Era como se eu tivesse invadido um espaço sagrado. Uma estranha no casamento da minha própria irmã. Tecnicamente convidada, mas emocionalmente barrada. Presente, mas invisível. Parente, mas alheia. Era a minha sina. Sempre entre, nunca dentro. Quando os discursos começaram, o constrangimento só aumentou. Primeiro a madrinha da Cláudia, com sua voz afetada e um discurso mais sobre bolsas, caras e jantares com vinho do que qualquer coisa a ver com os noivos. Depois o padrinho com uma sequência de piadas internas e histórias de uma Emma que me era completamente estranha. Uma Emma moldada em ausências, principalmente na minha. Era como assistir a vida de alguém que você deveria conhecer, mas que se tornou uma personagem de novela sem o menor vínculo com você. E então, Tiago se levantou. O noivo. O homem cuja vida minha irmã agora compartilhava. Ele pigarreou 2 vezes, como quem luta contra um nervosismo interno, ajeitou a gravata e me encarou, diretamente. Seu olhar atravessou o salão inteiro e parou em mim. Por reflexo, virei o rosto para ver se havia alguém atrás de mim, mas não havia. Era eu. O olhar era para mim. O salão, em resposta, girou a cabeça em sincronia, como num balé sinistro. Um por um, os rostos foram se voltando. Os sorrisos congelaram. As conversas cessaram. E ali, depois de anos de invisibilidade cuidadosamente orquestrada, eu estava sob os holofotes. Vista, notada, exposta, e honestamente, eu não fazia ideia do que fazer com isso. Antes de falar sobre minha linda esposa, Tiago começou, com a voz ligeiramente trêmula. Eu preciso agradecer a outra pessoa, alguém que provavelmente nem sabe que merece o crédito. Ele segurava a taça de champanhe com firmeza, mas seus dedos tremiam. Então ergueu o braço e a taça apontou direto para mim. Luísa, minha cunhada, você salvou minha vida. Literalmente salvou minha vida. E eu não posso deixar hoje passar sem reconhecer isso. O impacto das palavras caiu sobre o salão como um trovão num céu limpo. Foi como se o tempo tivesse parado. Os talheres pararam no ar, as conversas evaporaram no meio da frase. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. O tipo de silêncio que não é vazio, mas carregado, pesado. Cada cabeça se virou na minha.
Direção, como se eu tivesse acabado de me levantar gritando no meio de uma cerimônia solene. Mas eu continuava sentada, congelada, sentindo o calor subir do pescoço até o rosto, como uma onda vermelha de vergonha e confusão. Meus olhos encontraram os de Cláudia por um breve segundo. Ela estava pálida, os lábios entreabertos num choque que não conseguia disfarçar. Ao lado de Tiago, Emma permanecia estática, o sorriso de noiva ainda congelado nos lábios, como se estivesse tentando entender se aquilo fazia parte do roteiro ou se algo muito, muito errado estava acontecendo. Tiago respirou fundo, como quem mergulha num assunto que guardou por tempo demais. Eu estava passando por um momento muito difícil. Ele continuou, a voz agora mais firme, sustentada por uma honestidade crua. Depressão, ansiedade, uma sensação de desespero constante, esmagadora. Pensamentos que eu nunca imaginei ter. Uma noite. Eu estava pronto para acabar com tudo. De verdade. Era o fim da linha. Uma respiração coletiva pareceu percorrer o salão. Alguns rostos mostravam incredulidade, outros, desconforto, e alguns, como o da coordenadora do evento, simplesmente não sabiam como reagir. Era como assistir a um segredo íntimo ser despido em praça pública. Foi a Luísa quem me encontrou naquela noite, ele disse, voltando a me olhar. Ela não me conhecia. Mal tínhamos trocado 2 frases antes, mas ela parou. Ficou comigo, sentou ao meu lado, me ouviu. Não me julgou, não me pressionou. Apenas ficou. E quando eu finalmente aceitei ajuda, ela me levou para a emergência. E ficou comigo a noite inteira, do meu lado, até o amanhecer. Ele fez uma pausa, engolindo seco, os olhos marejados. E o mais impressionante de tudo? Ela nunca contou para ninguém, nem para Emma, nem para minha família. Guardou meu segredo. Me deu dignidade. Me deu tempo. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Não estaria vivo. E certamente, não estaria aqui casando com o amor da minha vida. Um silêncio ainda mais denso tomou o salão. Nenhum som, além da respiração pesada de algumas pessoas, podia ser ouvido. Eu sentia os olhos sobre mim como facas. Mas não era julgamento. Era algo mais profundo. Era surpresa. Era culpa. Era confusão. E talvez, em alguns poucos rostos, um princípio tímido de respeito. Mas tudo que eu queria naquele momento era desaparecer. Me dissolver ali mesmo. Virar poeira e sumir pelas frestas do piso. Eu não tinha feito aquilo por reconhecimento. Nunca esperei palco, nem palmas, nem holofotes. Fiz porque alguém precisava de ajuda. E eu sabia como era gritar por dentro e ninguém ouvir. Eu só fiz o que qualquer ser humano com um pingo de empatia faria. Mas agora, diante de toda a família que me tratou como um estorvo, eu era outra coisa. Uma peça que não cabia mais no papel que me deram de figurante. Tiago me tirou da sombra. E naquele momento, eu não sabia se isso era um presente ou uma maldição. Emma largou o buquê como se ele tivesse queimado suas mãos. A delicadeza da flor caiu com um baque seco na mesa, contrastando com o furacão que ela se tornava. Marchou na minha direção com passos decididos, o vestido de noiva farfalhando como uma tempestade se formando. E eu soube, antes mesmo dela abrir a boca, que a calmaria tinha acabado. Você sabia disso o tempo todo? A voz dela não era alta, mas a raiva vibrava em cada sílaba. Era aquele tipo de tom que faz mais estrago do que um grito. Ela parou a menos de 1 metro de mim, os olhos brilhando com uma mistura de dor e incredulidade. Você salvou meu noivo e não me contou? Eu tentei falar. Juro que tentei. Abri a boca 1, 2 vezes, mas nada saía. Como explicar que esconder coisas era praticamente meu idioma nativo? Que uma vida inteira sendo ignorada me ensinou que falar a verdade não adiantava? Que guardar tudo era mais seguro? Que o silêncio era minha armadura? Emma, não era meu segredo para contar. Consegui dizer, finalmente.
A voz saiu fraca, mas firme. Tiago me pediu. Ele precisava de tempo. Queria contar no momento certo. Ah, e o momento certo foi no nosso casamento? Na frente de 200 pessoas? As lágrimas começaram a embaçar os olhos dela, escorrendo devagar, dissolvendo a maquiagem com a mesma delicadeza com que uma onda apaga palavras escritas na areia. Você teve meses para me contar, anos para tentar ser parte da minha vida, e escolheu o nosso casamento. Antes que eu pudesse responder, outra voz cortou o ar, mais cortante, mais venenosa. Você fez isso de propósito. Cláudia surgiu atrás de Emma como uma sombra engatilhada. O rosto tenso, os olhos disparando ódio como um holofote invertido. Você sempre precisa ser o centro das atenções, não é? Nunca é suficiente ficar no seu canto. Você precisa aparecer, brilhar, roubar a cena. Nem no casamento da sua irmã você conseguiu ficar quieta. Cada palavra dela era um ataque cirurgicamente calibrado. Ela falava com o veneno de quem esperou anos por uma oportunidade de me acusar publicamente. Meu pai estava ali, parado entre nós como um boneco desarticulado, sem coragem de se mover. De novo, no centro de uma escolha que ele se recusava a fazer. Eu não pedi para ele falar nada, eu disse. E dessa vez, minha voz saiu mais firme, mais carregada. Uma raiva antiga começou a emergir, como lava de um vulcão adormecido. Eu nem queria estar aqui. Vocês me colocaram na mesa dos fundos como se eu fosse um erro de digitação no convite. E agora querem me culpar porque alguém que eu ajudei a não morrer, decidiu me agradecer? Me ver? A tensão no salão era quase tangível. Pessoas que minutos atrás dançavam ou brindavam, agora assistiam ao drama familiar como se fosse a cena final de uma novela. Alguns gravavam discretamente com os celulares escondidos sob o guardanapo. Outros sussurravam, olhos arregalados, provavelmente fazendo as conexões entre os boatos antigos e a filha excluída que agora tinha um rosto, uma voz e, finalmente, uma história. Por anos, fui um nome esquecido nas conversas de família. Uma ausência conveniente nas fotos. Agora, eu era uma presença impossível de ignorar. E aquela exposição crua e dolorosa, era ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Você sempre foi assim. Cláudia disparou, a voz fria como gelo quebrando. Sempre precisando chamar atenção, sempre fazendo cena, sempre se colocando como vítima. Igualzinha à sua mãe. A menção à minha mãe caiu como uma facada. Era como se ela tivesse puxado um fio escondido e rasgado tudo o que me restava. De contenção. As palavras dela não eram só cruéis. Eram calculadas. Um ataque direto ao que restava da minha identidade. E eu não deixaria isso passar. Não fale da minha mãe, eu disse, me levantando tão rápido que a cadeira arranhou. O chão com um rangido metálico. Minha voz cortou o ar como um estalo. Você passou os últimos 15 anos tentando apagar qualquer vestígio dela daquela casa. Jogou fora as fotos. Vendeu os objetos pessoais dela. Mandou os livros dela para doação. Fez o possível para fazer meu pai esquecer que ela existiu. E agora tem a audácia de mencionar o nome dela? Emma olhava de um lado para o outro, confusa, os olhos arregalados. Mas algo em seu rosto começou a mudar. Era como se o véu da infância estivesse sendo rasgado ali, diante de todos. Espera, ela disse devagar, como se cada sílaba fosse um passo em terreno instável. Que fotos! Que coisas! Cláudia vacilou. Por um segundo, apenas um segundo, o verniz escorregadio da segurança dela rachou. Isso não é da sua conta, Emma. É passado. Passado? Eu soltei uma risada curta e seca, desprovida de qualquer humor. Uma risada que vinha da dor, da indignação e do cansaço. Você chamou de passado o que para mim foi um luto em dobro. Não bastava perder minha mãe. Eu também perdi tudo o que restava dela. As memórias, os cheiros, os sons. Você fez meu pai escolher entre manter viva a memória da mulher que ele amou e construir essa farsa de família feliz com você.
E ele escolheu. Sempre escolheu vocês. Tiago se aproximou com cautela, colocando a mão no ombro de Emma como se temesse que ela desabasse a qualquer momento. Talvez a gente devesse conversar em particular, ele sugeriu, olhando ao redor, consciente do público cada vez mais silencioso. Mas Emma balançou a cabeça. Não, eu quero saber agora. Luísa, o que aconteceu com as coisas da nossa mãe? Eu não respondi de imediato. Em vez disso, meus olhos buscaram os do meu pai. Pela primeira vez em anos, ele não desviou. E pela primeira vez, havia algo ali além da covardia habitual. Havia dor, remorso, talvez até vergonha. Conta pra ela, pai. Eu disse, a voz embargando com a força do que vinha à tona. Conta como você deixou a Cláudia vender o piano que mamãe tanto amava. Como ela se desfez de todos os livros dela, aqueles que ela lia pra mim antes de dormir. Conta sobre as joias da família, aquelas que minha mãe guardava pra me dar um dia, que sumiram. Conta como vocês me mandavam pra casa da vovó todo verão, com a desculpa de que era bom pra mim, quando na verdade era pra vocês viverem como uma família nova, sem o estorvo da filha do primeiro casamento. O salão mergulhou num silêncio, que beirava o surreal. Até a música ambiente que vinha tocando baixinho até então havia desaparecido. Os garçons estavam imóveis, bandejas suspensas no ar, como se uma força invisível os tivesse congelado. Cada olhar estava em nós, cada respiração contida, e pela primeira vez eu não me importei com os olhares, porque, naquele instante, a verdade estava finalmente sendo dita. Meu pai finalmente falou, a voz rouca. Luísa, eu pensei que era melhor assim. Cláudia disse que seria mais fácil para todo mundo seguir em frente. Mais fácil para quem, Roberto? A voz da minha avó cortou o ar. Eu não tinha notado ela se aproximando, mas ali estava ela, apoiada em sua bengala, os olhos faiscando, de raiva. Mais fácil para você esquecer minha filha? Mais fácil para sua nova esposa fingir que Luísa não existia? Vovó Rosa sempre foi minha defensora, mas morava longe e só conseguia me visitar algumas vezes por ano. Rosa, por favor, Cláudia começou, mas minha avó ergueu a mão para silenciá-la. Eu fiquei quieta por muito tempo. Vi você afastar minha neta, vi Roberto deixar acontecer. Mas chega. Ela se virou para Emma. Você quer saber que tipo de irmã você teve? Uma que abriu mão da própria formatura para não causar desconforto. Uma que passou natais sozinha para vocês poderem ter suas fotos de família perfeita. Uma que salvou seu marido e guardou segredo para te proteger. Emma estava chorando abertamente agora, a maquiagem escorrendo em trilhas pretas. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu achei. Mamãe sempre disse que Luísa preferia ficar sozinha, que ela era difícil, rebelde. E você nunca questionou? Vovó Rosa balançou a cabeça. Nunca se perguntou por que sua irmã sumia nas datas importantes? Por que as fotos de família nunca incluíam ela? O peso da verdade parecia estar caindo sobre Emma como uma montanha. Ela olhou para mim e pela primeira vez em anos realmente me viu. Luísa, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Mas as desculpas não apagavam 15 anos de solidão. 15 anos assistindo minha família viver sem mim. Você nem me convidou para ser madrinha? Eu disse baixinho. Sua própria irmã? E eu descobri sobre o casamento pelo Facebook. Tiago pigarreou, quebrando momentaneamente a tensão. Acho que todos precisamos de um momento para respirar, ele disse. Talvez possamos resolver isso depois da festa. Não, Emma disse firmemente. Não vamos empurrar isso para debaixo do tapete como sempre fizemos. Luísa salvou sua vida, Tiago. Sua vida, Tiago. Minha irmã salvou sua vida e eu nem sabia que vocês se conheciam. Ela se virou para mim. Como vocês se conheceram? Quando isso aconteceu? Olhei para o Tiago, pedindo permissão silenciosa. Ele assentiu. Foi há uns 8 meses. Eu estava num lugar muito escuro. Tinha acabado de perder meu emprego.
Meus pais estavam se divorciando. Tudo parecia estar desmoronando. Ele pausou, engolindo em seco. Eu estava na ponte. Aquela sobre o rio, no centro. Era tarde, não tinha ninguém. Ou pelo menos eu achei que não tinha. Eu estava voltando do meu turno no hospital. Eu continuei. Vi alguém apoiado no parapeito de um jeito estranho. Quando cheguei mais perto, percebi o que estava acontecendo. Emma segurou a respiração. Conversamos por horas, Tiago disse. Luísa não tentou me convencer de nada. Ela só ficou ali, me ouviu. Quando eu finalmente concordei em sair dali, ela me levou para o hospital. Ficou comigo até o sol nascer. E você nunca me contou, Emma disse, a voz mal passando de um sussurro. Nenhum de vocês me contou. Ele me fez prometer, eu disse. Disse que precisava resolver as coisas no próprio tempo, que não queria que você soubesse dele daquele jeito. E você simplesmente concordou? Guardou esse segredo enorme? É o que eu faço, respondi, a amargura vazando. Guardo segredos, fico invisível, não incomodo ninguém. Cláudia tentou retomar o controle da situação. Bem, agora que todos já fizeram suas cenas dramáticas, podemos voltar ao casamento? Os convidados estão desconfortáveis. Os convidados? Emma se virou para a mãe dela. Você está preocupada com os convidados? Acabei de descobrir que minha irmã salvou meu marido do suicídio e sua preocupação são os convidados? Ah, Emma, querida, não seja dramática, Cláudia disse, tentando usar seu tom maternal usual. Isso tudo é passado. Vamos seguir com a festa. Passado? Emma riu, mas era um som quebrado. 15 anos maltratando minha irmã é passado? Fazendo meu pai escolher entre as filhas é passado? Ela olhou para o nosso pai. E você deixou. Você simplesmente deixou isso acontecer. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Eu pensei que estava fazendo o melhor para todo mundo. Cláudia disse que seria mais fácil se você fingisse que eu não existia, eu completei por ele. Se você escolhesse a família nova ao invés da memória da antiga. Não foi assim, ele protestou fracamente. Não foi? Vovó Rosa se intrometeu novamente. Então me diga, Roberto, onde estão as coisas da minha filha? O piano que ela tocava? Os livros que ela amava? O anel de noivado que deveria passar para Luísa? O silêncio do meu pai foi resposta suficiente. Cláudia cruzou os braços defensivamente. Eu fiz o que achei melhor para minha família. Não era saudável viver cercado de fantasmas. Fantasmas? A voz da vovó Rosa subiu perigosamente. Minha filha não é um fantasma. Ela foi uma mulher que amou, que foi amada, que deixou uma filha linda que vocês trataram como se fosse um erro a ser corrigido. Os convidados estavam hipnotizados pelo drama se desenrolando. Alguns discretamente gravavam com celulares. Outros sussurravam entre si, provavelmente recontando fofocas antigas sobre a família problemática. Sabe o que é pior? Eu disse, sentindo anos de mágoa transbordarem. Não foi só me excluir. Foi me fazer acreditar que eu merecia ser excluída. Que havia algo errado comigo. Que eu era difícil demais, problemática demais. Parecia demais com minha mãe. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto agora. Eu passei anos me perguntando o que eu tinha feito de errado. Por que minha própria família não me queria por perto? Por que ser filha da primeira esposa era um pecado tão grande? Emma soluçava abertamente. Luísa, eu juro que não sabia. Mamãe sempre disse que você preferia ficar sozinha, que você não gostava de nós. E você nunca questionou isso? Minha voz estava quebrando. Nunca achou estranho sua irmã mais velha simplesmente sumir? Nunca se perguntou por que eu não estava nas fotos de família, nos natais, nos aniversários? Eu era criança, Emma disse fracamente. E quando eu cresci já parecia normal. Você não estar lá era simplesmente como as coisas eram. Normal, eu repeti amargamente.
Minha ausência se tornou tão normal que você nem percebia mais. Tiago colocou o braço ao redor de Emma, mas seus olhos estavam em mim. Luísa, aquela noite na ponte. Você me disse algo que nunca... Esqueci. Disse que às vezes a gente salva estranhos porque não conseguiu salvar quem amava. Engoli em seco. Você estava falando da sua mãe, não estava? De não ter podido salvá-la da doença. Entre outras coisas, admiti baixinho. Os convidados estavam completamente mudos agora, absorvendo cada palavra do nosso drama familiar. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível de desviar o olhar. Chega! Cláudia disse de repente, batendo a mão na mesa. Chega dessa palhaçada! Luísa, você conseguiu o que queria. Arruinou o casamento da sua irmã. Está feliz agora? Eu arruinei? Minha incredulidade deve ter transparecido porque vários convidados murmuraram em concordância. Eu estava sentada na mesa dos fundos, tentando passar despercebida como sempre. Foi seu genro que decidiu me agradecer publicamente por ter salvado a vida dele. Como exatamente isso é minha culpa? Você sempre encontra um jeito. Cláudia cuspiu. Sempre consegue fazer tudo ser sobre você. Igualzinha sua mãe. Para de falar da minha mãe! Eu estava gritando agora, anos de raiva contida explodindo. Você não a conheceu. Você entrou na nossa vida quando ela já estava morta e decidiu que qualquer traço dela era uma ameaça para você. Meu pai tentou intervir. Luísa, por favor, acalma. Acalmar? Eu me virei para ele. Agora você quer que eu me acalme? Depois de 15 anos deixando ela me tratar como lixo? Depois de escolher o conforto dela ao invés da sua própria filha? Eu nunca escolhi. Ele gritou de volta, surpreendendo a todos. Eu tentei manter as duas. Tentei fazer todo mundo feliz. Mentira. Vovó Rosa disse friamente. Você escolheu o caminho mais fácil. Deixou Cláudia afastar Luísa porque era mais conveniente para você. Menos conflito. Menos lembrança da mulher que você perdeu. A verdade nua e crua pairava sobre nós como uma nuvem tóxica. Emma estava apoiada em Tiago, tremendo. Cláudia parecia ter encolhido, sua armadura de superioridade finalmente rachando. E meu pai? Meu pai parecia quebrado. Eu vou contar uma coisa para vocês, Vovó Rosa disse, sua voz cortando o silêncio. Quando minha filha estava morrendo, ela me fez prometer que cuidaria de Luísa. Disse que tinha medo do que aconteceria com ela quando Roberto encontrasse outra pessoa. Ela conhecia o marido. Meu pai empalideceu. Rosa. Ela sabia que você era fraco, Roberto. Que você deixaria uma nova esposa afastar a filha que lembraria você dela todo dia. E ela estava certa. Vovó se virou para mim. Eu falhei com você, minha querida. Devia ter lutado mais. Devia ter insistido mais. Me perdoe. Abracei minha avó, sentindo seus ossos frágeis através do vestido. Não é sua culpa, vó. A senhora fez o que pôde. Emma se afastou de Tiago e caminhou até nós. Posso abraçar vocês também? Olhei para ela, vendo pela mãe. Primeira vez não a princesa mimada que ela se tornou, mas a irmãzinha que costumava rastejar para minha cama durante tempestades. Eu não sei se... Comecei, mas Emma já estava me abraçando, soluçando no meu ombro. Me perdoa, ela repetia. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E alguma coisa em mim quebrou. 15 anos de paredes cuidadosamente construídas desmoronaram. E eu estava chorando também, abraçando minha irmã pela primeira vez em mais de uma década. O salão inteiro assistia a nossa reconciliação bagunçada, alguns convidados chorando junto. Tiago se aproximou hesitante, e Emma puxou ele pro abraço também. Obrigada, ele sussurrou no meu ouvido. Por tudo. Quando finalmente nos separamos, Cláudia tinha sumido. Meu pai estava sentado sozinho na mesa principal, o rosto enterrado nas mãos. Emma limpou o rosto borrado de maquiagem. E agora? Ela perguntou. Como a gente conserta 15 anos? A gente não consegue.
eu disse honestamente. Não dá para voltar no tempo, mas talvez a gente possa começar de novo. Emma assentiu, fungando. Eu quero isso. Quero minha irmã de volta. Olhamos ao redor do salão. Metade dos convidados tinha ido embora durante nosso drama. Os que ficaram pareciam não saber se deviam aplaudir ou fingir que nada aconteceu. A coordenadora do casamento parecia estar à beira de um colapso nervoso. Devíamos continuar a festa, Tiago sugeriu. Já que estamos aqui. Emma balançou a cabeça. Não dá para fingir que está tudo bem depois disso tudo. Ela olhou para mim. Vamos sair daqui? Só nós três? Podemos conversar, nos conhecer de verdade? Hesitei. Parte de mim queria fugir, voltar para a segurança da minha invisibilidade. Mas uma parte maior estava cansada de fugir. E o seu casamento? Perguntei. O grande dia dos sonhos? Emma deu de ombros. Aparentemente, meu casamento dos sonhos foi construído em cima de mentiras e exclusão. Talvez seja a hora de sonhar algo diferente. Tiago pegou a mão dela. Eu apoio o que você decidir, mas... Ele olhou para mim. Luísa precisa estar parte disso, de tudo daqui para frente. A sinceridade nos olhos dele me pegou desprevenida. Esse homem que eu salvara sem nem conhecer, agora estava salvando algo em mim. A possibilidade de pertencer novamente. Vamos, eu disse finalmente. Mas primeiro. Caminhei até meu pai. Ele ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Luísa, eu. Você precisa escolher, pai, eu disse calmamente. Pela primeira vez na sua vida, você precisa realmente escolher. Não dá mais para tentar agradar todo mundo. Não dá mais para fingir que não existem lados. Existem lados. Ele olhou ao redor procurando Cláudia, que tinha desaparecido completamente. Depois, olhou para mim e Emma, paradas lado a lado pela primeira vez em anos. A escolha estava clara em seus olhos antes mesmo dele falar. Suas filhas, ele disse, devagar, se levantando. Eu escolho minhas filhas, as duas. Emma soltou um soluço aliviado. Eu permaneci cautelosa. 15 anos não se apagam com uma declaração. Mas era um começo. E Cláudia? Perguntei. Ele passou a mão pelo rosto. Cláudia fez sua escolha há muito tempo. Ela escolheu uma família que não incluía você. Eu deixei, mas não vou mais deixar. Vovó Rosa se aproximou, apoiada em sua bengala. Finalmente criou coragem, Roberto. Meu pai teve a decência de parecer envergonhado. Tarde demais, eu sei. Mas talvez não seja tarde demais para tudo. O salão estava aos poucos se esvaziando. Os garçons começavam a recolher a decoração. A banda já tinha parado de tocar. O casamento dos sonhos tinha virado um pesadelo. Mas talvez dos escombros pudesse nascer algo real. Emma tirou o véu e as flores do cabelo. Sabe de uma coisa? Eu nunca gostei mesmo desse vestido. Cláudia que escolheu. Ela olhou para mim com um meio sorriso. Você teria escolhido algo diferente? Completamente diferente, admiti. Algo mais você. Menos produção, mais sinceridade. É, ela suspirou. Acho que meu casamento todo foi assim. Mais sobre aparências do que sobre verdade. Tiago beijou o topo da cabeça dela. A gente pode fazer outro. Menor. Só com quem realmente importa. Emma olhou para mim esperançosa. Você viria? Você seria minha madrinha? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. 15 anos de ausência contra a possibilidade de um futuro diferente. Vamos dar um passo de cada vez, eu disse finalmente. Primeiro vamos descobrir como ser irmãs de novo. Ela assentiu, desapontada, mas compreensiva. Justo. Mais que justo. O salão estava quase vazio agora. Só restávamos nós, os destroços de uma família tentando se reconstruir. Saímos juntos do salão, um grupo estranho. A noiva sem véu, o noivo aliviado, a irmã pária redescoberta, o pai arrependido e a avó vingada. Cláudia tinha sumido junto com seus aliados mais próximos,
deixando apenas um vazio que ninguém parecia lamentar. No estacionamento, paramos awkwardly. E agora? Emma perguntou. Vamos para o meu apartamento. Eu ofereci, me surpreendendo. É pequeno, mas é aconchegante. Podemos pedir pizza, conversar. Tenho algumas fotos da mamãe que vocês talvez queiram ver. Os olhos do meu pai se iluminaram. Você tem fotos dela? Vovó Rosa me deu algumas ao longo dos anos. Escondi bem para Cláudia não achar. Emma segurou minha mão. Eu quero ver. Quero saber sobre ela. Sobre você. Sobre tudo que perdi. Apertei a mão dela de volta. Vai levar tempo. Não dá para recuperar 15 anos numa noite. Eu sei, ela disse, mas a gente pode começar. No carro a caminho do meu apartamento, olhei pelo retrovisor e vi o salão ficando para trás. O lugar onde fui invisível por tanto tempo. Onde minha existência foi revelada da forma mais dramática possível. Onde minha família implodiu e talvez, apenas talvez, começou a se reconstruir. Emma estava no banco de trás com Tiago, ainda em seu vestido de noiva manchado de lágrimas. Meu pai dirigia em silêncio, ocasionalmente me olhando como se confirmasse que eu ainda estava ali. Vovó Rosa seguia em seu próprio carro, recusando-se a perder um momento sequer de sua neta recuperada. Não era o final feliz de Conto de Fadas. Era bagunçado, doloroso, cheio de questões não resolvidas. Mas era real. E pela primeira vez em 15 anos, eu não estava sozinha. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você destruiu tudo. Espero que esteja feliz. Cláudia. Deletei sem responder. Ela que lidasse com as consequências de suas escolhas, como todos nós estávamos fazendo. No meu apartamento, todo mundo pareceu relaxar um pouco. Emma chutou os sapatos de noiva e se encolheu no meu sofá pequeno, parecendo mais a menininha que eu lembrava do que a noiva perfeita que ela tentava ser. Tiago foi direto para a cozinha pedir pizza, já se sentindo em casa. Meu pai ficou parado, na entrada, olhando ao redor como se estivesse vendo um museu da vida que ele perdeu. Vovó Rosa foi direto para o porta-retratos na estante, pegando a foto da minha formatura da faculdade. Você foi sozinha, ela disse. Não era uma pergunta. Eu ofereci para ir, ele disse defensivamente. Mas Cláudia disse que seria constrangedor aparecer depois de tanto tempo afastados. As pessoas iam falar. E você se formou em medicina, Emma disse suavemente, notando meu jaleco na foto. Eu nem sabia. Mamãe sempre dizia que você não tinha foco, que pulava de curso em curso. Eu nunca pulei de curso, respondi. Só precisei trabalhar para pagar a faculdade, então demorei mais. Meu pai empalideceu. Eu podia ter ajudado. Devia ter ajudado. Com que dinheiro? Perguntei. O que Cláudia não controlava? O silêncio. Pesado voltou. Emma folheava um álbum antigo que eu mantinha na mesa de centro. É mamãe? Ela apontou para uma foto. Nossa mãe? É, confirmei. Grávida de você. Uns 2 meses antes de morrer. Emma tocou a foto delicadamente. Ela parece feliz. Ela estava. Mesmo doente, ela estava animada com sua chegada. Dizia que você ia ser sua guerreirinha. Guerreirinha? Emma repetiu amargamente. Alguma guerreira eu fui. Deixei afastarem minha própria irmã. Tiago voltou da cozinha. Pizza chega em 30 minutos. Achei vinho na sua geladeira, posso? Claro, eu disse. Copos estão no armário de cima. Era surreal essa domesticidade repentina. Como se não tivéssemos acabado de explodir um casamento inteiro. Como se 15 anos pudessem ser apagados, com pizza e vinho. Mas talvez fosse assim mesmo que as famílias se curavam. Não com grandes gestos, mas com pequenos momentos de normalidade. As horas passaram sem que percebêssemos. Pizza foi devorada, histórias foram compartilhadas, lágrimas foram derramadas. Emma descobriu quem sua mãe tinha sido através das minhas memórias. Meu pai finalmente falou sobre o luto que nunca processou.
Vovó Rosa contou histórias que nem eu conhecia. E Tiago, o homem que eu salvei sem nem conhecer, se tornou a ponte que nos conectava. Perto da meia-noite, Emma estava dormindo no meu ombro, ainda no vestido de noiva amassado. Tiago estava na cozinha fazendo café. Meu pai tinha saído para a varanda para ligar para Cláudia, mas voltou dizendo que ela não atendia. E vovó Rosa? Ela estava tricotando. Aparentemente, ela sempre carregava agulhas e lã na bolsa. Sabe? Ela disse sem tirar os olhos do trabalho. Sua mãe ficaria orgulhosa. Você se tornou quem ela esperava, mesmo sem nenhum de nós para te guiar. Senti as lágrimas pinicarem novamente. Eu tentei, vó. Tentei ser alguém que ela reconheceria. E conseguiu. Ela finalmente olhou para mim. Mas mais importante, você sobreviveu. Sobreviveu a tudo que tentaram fazer para te apagar. E ainda teve compaixão para salvar um estranho quando podia ter deixado o mundo queimar. Emma se mexeu no meu ombro, murmurando algo sobre bolos. Até dormindo, ela estava processando o dia caótico. O que acontece agora? Perguntei para o universo, mais do que para qualquer pessoa específica. Agora? Vovó guardou o tricô. Agora vocês aprendem a ser família de novo. Vai ser bagunçado, vai doer. Vai ter dias que vão querer desistir, mas vale a pena. Ela se levantou com esforço. Vou para casa. Vocês precisam de espaço para descobrir as coisas. Ela beijou minha testa, depois a de Emma. Cuida dela, sussurrou. Cuida uma da outra. Depois que vovó saiu, fiquei ali no silêncio do meu apartamento, Emma ainda dormindo no meu ombro, Tiago e meu pai conversando baixinho na cozinha. Meu telefone vibrou de novo. Mais mensagens de Cláudia, mais ameaças, mais culpa. Deletei todas sem ler. Aquele capítulo estava fechado. Olhei para a janela, vendo a cidade dormir lá fora. Em algum lugar, um salão de festas estava sendo desmontado, evidências de um casamento que implodiu. Em algum lugar, Cláudia estava tramando sua vingança. Em algum lugar, convidados fofocavam sobre o escândalo do ano. Mas aqui, no meu pequeno apartamento que ela nunca soube que existia, estávamos escrevendo uma história diferente. Uma onde a filha invisível finalmente foi vista. Onde a irmã perdida foi encontrada. Onde a verdade, por mais dolorosa, libertou todo mundo. Emma murmurou algo sobre vestidos novamente e se aconchegou mais. Eu ajeitei o cobertor sobre nós, duas. Por todos aqueles anos, achei que salvar Tiago naquela ponte tinha sido só mais um segredo para guardar. Só mais uma prova de que eu existia nas sombras, ajudando sem ser vista. Mas ele fez algo que ninguém tinha feito em 15 anos. Me agradeceu publicamente, me viu, me validou. E com isso, sem querer, ele salvou a mim também. O apartamento estava quieto agora, cheio de pessoas que eu pensei ter perdido para sempre. Não era perfeito. Provavelmente nunca seria. Mas era real. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. E, no final, talvez fosse isso que minha mãe sempre quis. Não que eu fosse perfeita, não que eu me encaixasse, mas que eu sobrevivesse e encontrasse meu caminho de volta para casa. Mesmo que casa fosse um apartamento pequeno com pizza fria e família quebrada tentando se remendar. Mesmo que o caminho tivesse levado 15 anos e destruído um casamento inteiro. Fechei os olhos, sentindo o peso de Emma no meu ombro, ouvindo as vozes quietas na cozinha. Amanhã haveria conversas difíceis, decisões complicadas, feridas para curar. Mas hoje eu não era mais invisível. E isso era o suficiente.